Olá, estamos ao vivo, dia 16 de junho de 2025. Como está a nossa consciência? Ter a consciência tranquila proporciona muitos benefícios. Esse é o nosso tema de hoje. Aguardando aí a galera que está entrando. Meu primo, como sempre, grande primo, meu irmão, neto, queridão. Muito bom, Zé Ricardo também, outro que desde os tempos de momento de reflexão, lá na pandemia, praticamente não perdeu nenhum, né, Zé Ricardo? Você e meu neto, nossa, parceirões aí desses projetos. Meu amor, coisa linda, Mariângela, exercício barra envelhecimento também, lá de Minas, está entrando aí. Muito obrigado. A todos vocês que vão ver depois também, a minha gratidão. É muito bom a gente poder alcançar muitos corações, muitas mentes. Se vocês conseguem e podem, divulguem esse trabalho, esse projeto, compartilhem com seus queridos, enfim, Franco, outro queridão, Nerinha, também entrando aí, minha cunhada Marta. Bom dia a todos vocês. Então vamos lá. O nosso tema hoje, como eu já adiantei, benefícios de uma consciência tranquila. Então, a Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, na mensagem número 8, ela fala o seguinte: viva sempre em paz. Uma consciência tranquila que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo, que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Uma mensagem pequenininha, mas extremamente profunda, extremamente rica de informações aqui que valem muito a pena nós nos determos nessa reflexão. Luiz Martins, outro queridão, Marcelo também, só povo querido. Então ela começa dizendo que viva sempre em paz. Pode ser muito difícil, né? Nós vivermos em paz já é um grande desafio para muitas pessoas. E sempre em paz pode parecer ainda mais difícil, não é verdade? Porém, quando ela fala viver sempre em paz, é um convite que ela está fazendo, uma sugestão que ela está dando para nós, de nós buscarmos estar em paz o máximo de tempo possível da nossa vida. É óbvio que nós, num mundo muito louco, né? Hoje ficou lá com fogão até tarde, né? Difícil de acordar, mas tá aí, meu querido, que bom. Então é muito difícil, como nós estávamos falando, nós estarmos num estado pacífico, estarmos em paz o tempo todo. Claro que isso é difícil, apesar da loucura que é, em função da loucura que é o nosso dia, o mundo que a gente vive. Mas quando ela fala viver sempre em paz, é um convite, como eu falei, para nós buscarmos, cada um dentro das suas características pessoais, buscarmos estar em paz, evitando muitas vezes situações que são evitáveis. São coisas que, desconfortos pelos quais nós passamos, que se nós formos parar para pensar, nós podemos perfeitamente evitá-los. Né? Então ela segue falando que uma consciência tranquila é aquela que não sente remorsos, que não tem remorsos em relação a atos passados. E isso é muito importante, porque não raro nós estamos apegados a alguma coisa que aconteceu no passado e que nós não temos absolutamente condição de mudar. E até hoje nós nos sentimos aquele remorso. Oi, Verônica, querida.
nós sentimos aquele remorso, nós sentimos aquele pesar por aquilo que a gente fez, um sentimento de culpa muitas vezes, isso que não resolve nada, isso não traz paz para o nosso coração. Nós vamos estar sempre em conflito, sempre em desarmonia pelo ato que nós fizemos lá atrás, que pode ter gerado consequências desagradáveis, mas passou, não há mais nada a se fazer, a não ser hoje tentar reparar as consequências daquela atitude nossa que foi equivocada. Então, não teremos uma mente tranquila, uma consciência tranquila, se nós ainda tivermos apegados àquilo, né? Como o Franco está falando aqui, o remorso deve ser substituído pelo aprendizado. Perfeito, Franco. O aprendizado em relação àquilo que foi feito. Aliás, a vida está o tempo todo nos dando várias lições, várias oportunidades de aprendizado, como o Franco está falando aqui. E depois ela fala também de nós não termos temor, né? Não temermos as ações futuras. Quantas pessoas, infelizmente, desistem das realizações antes mesmo de sequer iniciar as ações, por medo do que vai acontecer. Ou então, aquelas pessoas naturalmente mais fragilizadas, que elas desenvolvem determinados temores em função de algo que talvez vá acontecer, e às vezes nem acontece. Naturalmente, a mente dessas pessoas, a consciência delas vai estar desarmonizada, não vai estar tranquila. É aquela ansiedade, aquele medo do que possa vir a acontecer. Isso é muito ruim, né? Então, como ela fala aqui, né? Isso vai, quando nós conseguirmos, dentro do possível, não ter esse remorso em relação ao que passou, não estarmos pregados ao passado e nem gerarmos temores desnecessários em relação ao futuro, a nossa mente vai gerar a harmonia que a gente tanto quer, né? Ou seja, nada de fora, como ela fala, perturba um coração que esteja tranquilo, que está sempre pulsando no compasso do dever retamente cumprido. Então, se eu tenho a consciência de que tudo que eu precisava fazer, eu tentei fazer com o máximo do meu esforço, com o máximo da minha atenção, da minha responsabilidade, consciência tranquila em relação a isso, mesmo que o resultado não seja aquilo que nós planejamos, ou que a ação que nós realizamos, ela não conseguiu ter a consequência que a gente esperava. Então nós temos alguns tipos de ações que nós gostaríamos de ver o resultado claramente expressado, às vezes até numa pessoa do nosso dia a dia, mas isso às vezes não acontece. Aí nós ficamos abalados, ficamos tristes. Não. Se eu tenho a consciência tranquila de que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que aquilo desse certo, sem problema nenhum, eu sigo, né, caminhando, refletindo sempre, é importante. Pô, será que eu fiz realmente tudo da maneira como deveria ter sido certo? Então, esse tipo de estado, ele vai gerar uma consciência tranquila, como ela fala, né? A paz merece todo o esforço para a gente conseguir. Então, é importante que nós, o tempo todo, tenhamos isso em mente, né? A busca dessa paz. Então, claro que em alguns momentos da nossa vida nós estamos envolvidos em tempestades, em situações muito dolorosas, muito difíceis, né? Mas ainda assim, se nós entendermos que a busca dessa harmonia, seja lá como, e cada um vai ter que estabelecer a sua estratégia, a busca desse estado pacífico, de harmonia, de tranquilidade, vai ser fundamental para que a gente consiga resolver o que está acontecendo, que está nos abalando naquele momento, né? O Marcelo está falando aqui, o importante é não repetir o erro e procurar reparar se possível, né? Vibrando sempre no bem. É verdade.
A gente entende que tem situações graves, como eu já falei. Mas essa busca, ela precisa ser constante. Constante, né? Então, se algo está me afetando, né, eu vou me desequilibrar? Sim, é muito natural que isso aconteça. Porém, a certeza absoluta que nós devemos ter da busca por algo, por uma estratégia que seja, que vai nos recolocar no caminho do equilíbrio, da harmonia, isso é fundamental. Fundamental, né? Então a gente vê o mundo em guerra, né? Infelizmente, a gente lá, especialmente no Oriente Médio, a gente vendo aquelas situações horrorosas, degradantes, né? Lá na Rússia, na Ucrânia também, na África, são vários os conflitos que ainda acontecem no nosso planeta, em que a paz está passando longe, né? E nós, naturalmente, se nos sensibilizamos com essas situações, e a gente pede tanto a Deus que envolva o nosso planeta em paz, que toque os corações daqueles que têm toda a condição de desenvolver ações que não levem à morte de milhares de inocentes, que bombardeiam cidades, bombardeiam prédios públicos, conjuntos habitacionais, enfim. A gente pede tanto a paz pelo planeta, mas nós não esquecemos que é também muito importante que a gente busque a nossa paz interior. Porque se nós não estivermos em paz, o mundo todo à nossa volta vai estar em guerra. Então isso é importante de nós nos lembrarmos, buscar essa paz. Até porque, como eu comecei falando, existem situações em que nós podemos, muito particularmente, evitar, porque sabemos que aquilo vai gerar conflito, vai gerar problema muitas vezes para nós. E outras situações que a gente precisa ter a postura pacífica para podermos, mesmo dentro do furacão, de um terremoto que está acontecendo, às vezes no nosso trabalho, às vezes dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, nós podermos ter com a mente tranquila, a mente serena, a atitude mais conveniente e que vai trazer benefício não só para nós, mas para todas as pessoas no nosso entorno. Tá bom, gente? Paz, sempre. Busquemos a paz, porque nós só temos a ganhar a partir dessa postura. Tá ok? Então essa é a nossa mensagem. Passemos essa semana pensando muito nisso, né? Em nosso próprio benefício, estarmos em paz. Um beijo grande para todos vocês. Uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, serenidade, muito trabalho. E na próxima semana estamos aí mais uma vez firmes e fortes. Tá bom, gente? Valeu, Nélia. Dá um abraço no meu amigo Zacaro. Que Deus abençoe todos nós.